Olá, time Freitas, voltando, vamos lá para o nosso próximo conteúdo. Gente, hoje no encontro passado a gente terminou falando um pouquinho sobre alguns projetos, né? E aí, como eu tinha comentado para vocês no final do vídeo passado, agora a gente vai entrar um pouquinho dentro do nosso código de ética, tá bom? Então, eu considero esse encontro um dos mais importantes, tá? Do nosso treinamento aqui da apresentação da empresa como um todo, porque o nosso código de ética norteia a nossa atuação. Né? Então, ele diz como é que a gente deve se comportar, como que a gente deve se portar enquanto estamos vestindo a camisa da empresa. Ele fala um pouquinho sobre fardamento, ele fala um pouquinho sobre como nós devemos atender o cliente, enfim, gente. Ele traz muitas informações aqui que realmente dizem como que a gente deve atuar enquanto nós estamos representando a empresa, tá bom? Então, para a gente iniciar falando do nosso código de ética, nada melhor do que a gente trazer um conceito do o que seria ética, né? Qual seria o conceito, o que significa a palavra ética? Gente, ética é um conjunto de valores e princípios que guiam as ações de uma pessoa ou grupo com base no que é considerado moralmente correto, tá? Então, como eu acabei de falar para vocês, o código de ética ele norteia a nossa atuação, né? Ele diz como que a gente deve se portar, como que a gente deve conversar, como que a gente deve agir. E é justamente o que o conceito da palavra ética diz. É um conjunto de valores e princípios que guiam, que norteiam as ações ou as atividades de uma pessoa ou de um grupo. Então, o código de ética da Freitas guia as ações do grupo de colaboradores que fazem parte da Freitas, tá? Com base no que é moralmente, no que é considerado moralmente correto, tá? E aí, para a gente começar falando de maneira prática do nosso código de ética, vamos iniciar falando um pouquinho sobre fardamento, tá? Gente, o fardamento ele é de uso obrigatório na empresa, tá? A Freitas adota esse padrão rígido com relação a fardamentos. E aí nós possuímos três padrões de fardamento, tá? Nós possuímos o padrão de fardamento das lojas. Então, para quem trabalha nas lojas, nós temos um padrão de fardamento que é composto por um par de blusas da Freitas, como vocês podem estar vendo aqui à esquerda, calça jeans azul ou preta, ou pode ser calça social também, e sapato fechado, tá? De preferência sapato preto, tá bom? Então, esse é o padrão que nós utilizamos dentro das nossas lojas. Dentro das lojas, pessoal, nós também temos os cargos de gestão, né? Para quem exerce cargo de gestão, os gestores eles utilizam o padrão de fardamentos aqui do administrativo. Então, como vocês podem ver, para quem trabalha no administrativo ou exerce um cargo de gestão dentro de loja, o padrão de fardamento é a blusa polo, a blusa gola polo da Freitas, calça jeans azul ou preta e também sapato fechado, tá? Então, o que muda basicamente do padrão de fardamento da loja para o padrão de fardamento do administrativo é apenas a blusa, tá? Enquanto o pessoal de loja utiliza uma blusa um pouco mais leve, nós dos cargos administrativos utilizamos a blusa gola polo. Aí você deve estar se perguntando, Daniel, mas você, enquanto do administrativo, você está usando uma blusa um pouco mais leve. Sim, porque esse é um momento sazonal, tá? Nós estamos em comemoração do nosso aniversário. E aí, em todo mês de aniversário da Freitas, todos os colaboradores utilizam o fardamento disponibilizado em comemoração ao aniversário da empresa, tá? Então, nesse mês de julho, nós estamos passando o mês inteiro utilizando o fardamento em comemoração ao nosso aniversário. A partir do mês de agosto, nós voltamos para o padrão que é conhecido. Para quem é de loja, blusa mais leve e calça jeans azul, preta e sapato. Para quem é do administrativo, mesma coisa, com a diferença que nós utilizamos a blusa gola polo. Para quem trabalha diretamente na logística, no centro de distribuição, como são pessoas que se movimentam mais do que, por exemplo, para quem é do administrativo e para quem é de loja, nós utilizamos um padrão de fardamento um pouco diferente, um pouco mais leve, tá? Para quem trabalha no CD, então os auxiliares de logística, por exemplo, utilizam blusa da farda, utilizam bermudas e botas, tá? Então é um fardamento bem mais leve para que propicie que o colaborador que atue dentro da logística se movimente de uma maneira mais fácil, tá? Então eles utilizam aqui, isso inclusive, gente, é uma blusa um pouco mais antiga, tá?
mas o auxiliar de logística ele recebe uma blusa da Freitas mais leve, bermudas e um par de botas, tá? Para que ele consiga estar protegido e que ele possa também se movimentar de maneira mais tranquila, tá? Então, o fardamento ele é de uso indispensável dentro da empresa, tá bom? Em todo momento que você estiver trabalhando, você deve estar fardado com o fardamento oferecido pela companhia. E aí, falando um pouquinho ainda sobre fardamento, como eu acabei de falar, o uso do fardamento é obrigatório nas dependências da empresa. O não uso ou o uso inadequado desse fardamento pode ocasionar em advertência, tá? Então, pessoal, quando nós vestimos o fardamento da empresa, nós estamos representando a Freitas, tá? E aí, quando nós estamos representando a empresa, nós temos que manter uma apresentação pessoal adequada. Então, o nosso fardamento não pode estar rasgado. Então, se o seu fardamento rasgou, você já aciona diretamente o seu gestor para que ele solicite o nosso setor do SESMIT novos fardamentos para você. Tá? Então, o seu fardamento tem que estar em perfeito estado, tem que estar bem passado, tá? Então, não pode ser um fardamento amassado, sujo ou rasgado. Tem que estar em perfeito estado para que você tenha uma boa apresentação pessoal ao representar a empresa, tá? E aí, o que é permitido? Gente, como eu falei para vocês, calça jeans azul ou preta, ou vocês também podem utilizar a calça social, tá? Não tem problema com relação a isso. O que é que não é permitido, que vocês podem ver aqui, ó, à direita. Para os homens, não é permitido utilizar aquelas calças de academia, tá? Que muitos homens utilizam ou para treinar na academia ou para jogar bola, por exemplo. Então, essas calças de marca mais coladas e que as pessoas utilizam para academia não podem ser utilizadas pelos homens, tá? Para as meninas, as mulheres não podem utilizar legging também, tá? Aquelas calças legging. Ah, Daniel, mas eu tenho uma colaboradora que está gestante. Sim, nesse caso é uma exceção, né? Então, sim, até para a gestante poder se movimentar melhor, é permitido que as gestantes utilizem leggings, tá? Mas se você não for uma colaboradora gestante, você não pode utilizar as calças legging, tá bom? Sempre no padrão de calça jeans azul ou preta ou aquelas calças sociais, tá bom? Outra coisa que também não pode, aquelas calças detonadas, tá, gente? Aquelas calças rasgadas. Então, essas calças detonadas também não são permitidas dentro do padrão de fardamento, tá? O padrão de fardamento da calça jeans tem que ser uma calça jeans lisa, sem muitos detalhes, tá bom? Para que a gente mantenha o padrão de fardamento da empresa, tá bom? Então, via de regra, não pode calças de academia, não pode calças legging e não pode calças detonadas, tá bom? E o seu fardamento sempre tem que estar em perfeito estado, tá? Continuando aqui, ainda falando sobre o nosso código de ética, a gente vai falar sobre algumas boas práticas que você deve ter ao se fazer um atendimento ao cliente, né? Então a gente sabe que atender um cliente é uma atividade primordial. Através dessa atividade que a gente consegue encantar e fidelizar essas pessoas, né? Então a gente tem que manter um padrão também de apresentação pessoal quando estiver atendendo esse cliente. Então, primeira coisa, não usar o celular ao atender ao cliente, tá? Então, não é permitido que você utilize o celular dentro da loja. Então, o seu celular sempre fica guardado dentro do seu armário, né? Para que não ocorram esses casos. Daniel, mas por exemplo, eu tenho um parente que está internado e aí só tem eu para cuidar dele, para acompanhá-lo. E aí eu preciso estar com o celular no bolso, porque caso aconteça alguma coisa, as pessoas me ligam e eu tenho que estar à disposição para ir tentar ajudá-lo. Beleza, nesse caso, como é uma exceção, a empresa abre essa exceção para você, então você fica com o celular no bolso, para que caso aconteça alguma coisa com seu familiar, você esteja já de prontidão para ajudá-lo, tá? Gente, mas mesmo assim, evitar usar o celular quando for atender o cliente, tá? A gente tem que estar com 100% da nossa atenção para atender o nosso cliente, tá bom? Então, a primeira coisa é isso, não usar o celular quando for estiver atendendo ao cliente. Segunda atenção, muita atenção com relação a excesso de adornos, tá? Adornos, pessoal, são basicamente acessórios. Então, para as meninas, muita atenção com relação ao excesso de brincos, com excesso de pulseiras, tá? Muita atenção com relação ao excesso de acessórios. Daniel, é proibido eu usar um brinco? Não, não é proibido você usar o seu brinco. Daniel, é proibido eu usar um relógio? É proibido eu usar uma pulseira? Também não é proibido, tá, gente? Mas a gente sempre pede que vocês usem o bom senso, tá? Muita atenção com relação ao excesso. O excesso é que não é permitido, tá? Mas a empresa ela não vai
proibir que você utilize acessórios. Ela só pede que você tenha atenção ao excesso, tá bom? Atenção à higiene e à apresentação pessoal. Então, nós já falamos aqui que quando nós estamos fardados, quando nós estamos dentro de uma loja, dentro do escritório, dentro de qualquer instalação da empresa, nós estamos representando a empresa como um todo. Então, nós precisamos estar bem apresentados para que as pessoas tenham uma boa impressão da empresa, tá? Então, muita atenção com relação à higiene e à apresentação pessoal de vocês. E por último, pessoal, evite mascar chiclete na hora do atendimento. Então, novamente, a empresa ela não vai proibir que você masque um chiclete, que você chupe uma balinha, né? Mas muita atenção quando estiver atendendo ao cliente, tá? De novo, a gente sempre pede que vocês usem o bom senso para evitar situações um pouco mais chatinhas de que dificultem a fidelização do nosso cliente, tá bom? Continuando, ainda falando sobre práticas do código de ética, pessoal, muita atenção com relação ao posicionamento de vocês nas redes sociais quando vocês estiverem com alguma identificação da empresa, tá? Então, assim, novamente, não é proibido que vocês utilizem as redes sociais para postar alguma coisa da empresa. Então, por exemplo, vocês que estão assistindo esse treinamento, provavelmente vocês estão iniciando o processo de integração com a gente na Freitas, né? Vocês estão iniciando na empresa agora. Então, assim, você pode tirar uma fotinha sua quando você receber o seu fardamento, dizendo que está começando num emprego novo, num novo desafio. Isso é maravilhoso, tá? A gente, inclusive, gosta muito, porque realmente traz um alcance maior para a empresa. E aí você pode fazer sua postagem comemorando o seu novo emprego, não tem problema, tá? A gente sempre pede que você tenha bom senso. Então, muito cuidado quando vocês forem se posicionar nas redes sociais portando alguma identificação da empresa, tá? Sempre se perguntem se aquilo é bacana de ser postado, se aquilo não vai ferir a imagem da empresa de algum modo, tá bom? Então, por favor, muita atenção com relação a isso, tá certo? Continuando, sobre objetos de valor, pessoal. Aqui não precisam vocês tomarem responsabilidade sobre isso, tá? Então vamos supor que vocês encontrem algum objeto de valor de um cliente, seja uma carteira, seja uma bolsa, chave de um carro, um celular. Vocês não precisam fazer nada com esse objeto. A única coisa que vocês têm que fazer é pegar esse objeto e entregar para o gerente de loja, tá? Basicamente é isso. Encontrou algum objeto, entrega para o gerente de loja, que aí ele vai saber como que a gente pode tomar uma decisão com relação a isso. Geralmente os clientes eles voltam na loja para pegar o que eles deixaram lá, tá? Então o gerente deixa guardadinho. Quando o cliente chegar procurando, o gerente vai lá e entrega para o cliente que perdeu o objeto. Se o cliente não voltar, existem momentos em que a loja manda esses objetos para o escritório e aí a gente despacha para alguns órgãos responsáveis pelo esse despache de materiais perdidos, tá? Então, muita atenção. Encontrou algum objeto de valor de cliente, entrega para o seu gestor, certo? Continuando, pessoal, com relação a namoro no ambiente de trabalho, tá? Aqui eu queria também muita atenção com relação a isso, tá certo? Por quê? O namoro no ambiente de trabalho, pessoal, via de regra, ele não é permitido, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que duas pessoas da mesma loja acabam, né, se relacionando. E aí isso não é permitido pela empresa, tá? Nesse caso, caso aconteça um caso desse de você se relacionar com outra pessoa do seu mesmo ambiente de trabalho, você deve imediatamente comunicar ao seu gestor, tá? E isso tem que ser feito de maneira imediata, tá, pessoal? Por quê? Porque se você não fizer isso e o seu gestor descobrir esse relacionamento por outras pessoas, ele vai subentender que você estava escondendo isso. E isso é uma prática errônea, tá? Isso é uma prática errada que não deve ser feita. Então aconteceu, já comunica já de imediato ao seu gestor. Por quê? Como o relacionamento no mesmo ambiente de trabalho não é permitido, a gente vai tentar, por exemplo, fazer uma transferência de um dos dois colaboradores para outra loja, por exemplo, para outro ambiente, tá? Porque no mesmo ambiente não é permitido. Daniel, mas eu trabalho, por exemplo, na loja do centro e eu estou me relacionando com uma pessoa da loja do shopping Iguatemi, por exemplo, de outra loja. Nesse caso é permitido? Nesse caso não tem problema, tá, pessoal? Porque você está se relacionando com uma pessoa que diferente do seu ambiente de trabalho. Ela não vive, ela não trabalha no mesmo ambiente que você. Ela está em outra filial, né? O que não é permitido
se relacionar com pessoas do mesmo ambiente. Se a pessoa for de outro ambiente, não tem problema com relação a isso, certo? Então, muita atenção com relação a isso. Se você realmente acontecer de se relacionar com alguém do seu mesmo ambiente de trabalho, o ideal é que você evite, né? Mas caso aconteça, você deve de imediato comunicar o seu gestor, tá bom? Gente, tem mais alguns pontos, tá, para a gente falar ainda sobre o nosso código de ética. Só que para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. E no próximo encontro a gente continua e encerra falando sobre ainda compra de colaboradores, sobre outras práticas dentro do nosso código de ética, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, vê novamente e eu aguardo vocês no próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.